Quer saber o que ninguém está te contando sobre a pandemia e como a gente poderia lidar muito melhor com o coronavírus se a ênfase fosse diferente? Então, fica aí que eu vou te ensinar algumas dicas e alguns dados científicos muito importantes que estão sendo esquecidos sobre o coronavírus e como possivelmente tratá-lo de uma forma mais natural. Bom, chegou agora no canal, começa se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like e prazer! Sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico, e acho que tenho dados muito interessantes para a gente revisar sobre o coronavírus hoje que muita gente realmente esquece. Já estamos quase um ano sofrendo dessa pandemia e nos preocupando com o coronavírus em geral. Mas, nos últimos tempos, muitas epidemias vieram de animais, ou seja, são consideradas zoonoses, né? Foram transmitidas de animais para seres humanos. Temos aí a gripe aviária, gripe suína, coronavírus, SARS-CoV, Covid-19, entre outras. Uma pesquisa publicada no Lancet mostrou que o coronavírus veio da vida selvagem, veio de um mercado na China. Aí a gente está falando muito de coronavírus. Mas a gente esquece que o sistema imune também é correlacionado a todos os outros sistemas. Ou seja, para você ter um sistema imune funcional e saudável, você também precisa ter um sistema cardiovascular saudável, um sistema muscular, um sistema esquelético. Todos os sistemas andam lado a lado e as doenças tendem a andar lado a lado. Quem tem câncer vai ter mais incidência de diabetes. Quem tem diabetes vai ter mais incidência de câncer e doença cardiovascular e por aí vai. O corpo é um só, ele é um todo, é holístico. Não tem como a gente separar tanto como a gente separa e achar que a doença é só viral e só focar em medidas de prevenção. Máscara, distanciamento social, quarentena, asepsia. O que eu vejo o coronavírus deu uma reduzida, né? Já estamos há quase um ano nessa. As pessoas voltaram às ruas, mas elas voltaram e muitas delas continuam obesas, comendo fritura e fumando, bebendo. Eis a grande questão. Quando que as pessoas esqueceram que as complicações do coronavírus, de acordo com os dados científicos, ocorrem mais de 85% em pessoas idosas e com sistema imune comprometido, obesas e com outras comorbidades. Ou seja, se você bebe, se você fuma, se você se mantém obeso, sedentário, a propensão a essas comorbidades e todos esses problemas que são correlacionados ao coronavírus vão aumentar. E com isso, as complicações com o coronavírus vão aumentar. Então, eu não entendo, sinceramente, óbvio, a gente está com medo do vírus. Entendo perfeitamente, ninguém quer morrer dele e ninguém deve morrer dele. Mas se a gente for analisar a quantidade de mortos de coronavírus comparada às outras doenças crônicas, diabetes, doença cardiovascular, câncer e por aí vai, a gente vai ver que essas doenças matam ou mais, ou tanto quanto, ou mesmo que se matassem menos. Elas são comorbidades que andam lado a lado com o coronavírus. Então, tratando os fatores de estilo de vida que tratam as doenças crônicas, a gente ia, pelo menos, de acordo com a literatura médica e científica, reduzir doenças infecciosas. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o artigo médico-científico que o C. Colin Campbell, talvez o nutricionista mais famoso do mundo, publicou recentemente sobre o coronavírus, mostrando que dietas plant-based, ou seja, dietas primariamente compostas de vegetais, são cientificamente comprovadas de reduzir problemas virais. Isso fica para outro vídeo, eu só gostaria de debater um fator. Se 70% da população mundial morre de doenças crônicas, e a gente sabe que cigarro, cerveja, sedentarismo, fritura, obesidade, tudo isso, dormir tarde, entre vários outros fatores, não contribui com o problema, por que a gente está continuando insistindo nesse problema? Ou seja, a população deveria estar sendo educada não só sobre medidas de distanciamento social, quarentena, as prevenções da pandemia, mas também, principalmente, as prevenções de fatores de estilo de vida que vão mexer com o seu sistema imune e vão ser, no final das contas, como você lida com o vírus.
Porque mais cedo ou mais tarde, todo mundo, de acordo com a ciência, vai pegar o vírus. A questão é como o seu corpo vai lidar com o vírus. E não o quando você vai pegar. Óbvio, quanto mais tarde você pegar, melhor. Mas ainda assim, mais importante ainda é como você vai lidar com ele. Então, o questionamento aqui fica bem simples. A OMS está informando muito e passou todas as medidas em relação à prevenção da pandemia, em relação à prevenção, né? Asepsia, máscara, distanciamento social, quarentena, mas informou pouco ao público sobre fatores de estilo de vida que auxiliam a imunocompetência, auxiliam a imunomodulação, auxiliam o seu funcionamento do sistema imune a se manter otimizado ao máximo. Porque temos dados científicos que a atividade física não só reduz a incidência de doenças crônicas, mas também como de infecções virais e bacterianas e outras doenças como câncer e doenças inflamatórias. Atividade física regular e exercícios frequentes otimizam a imunocompetência e sua regulação. Como nós sabemos, fibras são imunomoduladoras, ou seja, as fibras alimentares que vêm dos alimentos das plantas, elas auxiliam a modulação do sistema imune, elas conversam com o nosso sistema imune, otimizando o seu funcionamento. E a gente sabe que um nutriente que a população quase inteira no globo, a população que vive de forma ocidentalizada, tem extremamente deficiência é o consumo de fibras. O consumo de fibras que é recomendado já é extremamente baixo, em torno de 30 a 25 gramas, 30 e poucos a 25 gramas, dependendo do sexo, né, se for mulher ou homem, mas ainda assim nós sabemos que nossos ancestrais paleolíticos consumiam até 105 gramas de fibra ao dia, né, o que implica também o homem não ser tão paleolítico, né, que as pessoas imaginam que o paleolítico vivia de carne. Então, melhorando o metabolismo de nutrientes, mantendo a estrutura e integridade da mucosa intestinal, ou seja, precisa se manter uma barreira no seu sistema gastrointestinal para até mesmo não passar vírus e bactérias. Ou seja, proteção contra patógenos. E aqui os dados mostrando bem simples. Pessoas que têm doenças pré-existentes têm mais probabilidade de ficar seriamente doentes do Covid-19. Aí nós analisamos a literatura médica científica. E nós sabemos que a população brasileira, assim como a população mundial como um todo, é extremamente deficiente no consumo de frutos e vegetais, ou seja, tem um consumo extremamente baixo dos alimentos das plantas mais significantes da nossa evolução e mais famosos por terem efeitos benéficos à saúde e por aí vai. Toda sua avó, todo mundo já ouviu falar, a vovó falando, coma mais vegetais, meu filho. A epidemiologia mostra que um alto consumo de frutos e vegetais reduz o risco de doenças crônicas. Os efeitos são associados a vitaminas, fibras, minerais, fitoquímicos, que no final das contas muitos desses nutrientes não estão presentes na proteína animal e também não estão presentes nos alimentos industrializados, né? Isso precisa ser um alimento fresco, integral, saindo da horta, para ter esses nutrientes que fazem inúmeros fatores como modulação de enzimas de desintoxicação, estimulação do sistema imune, redução da pressão arterial, e até mesmo antioxidantes, antibacterianos e antivirais, que é um fator muito interessante para você prestar atenção. Plantas desenvolveram sofisticados mecanismos de defesa contra patógenos. Um é a produção de substâncias antibióticas, ou seja, potencial antibactericida e antiviral. Preparações com alho eram usadas em diversas epidemias de tuberculose, influenza, difteria, disenteria, cólera, poliomielite. E durante a Primeira Guerra Mundial, soldados que consumiam alho sofriam menos de disenteria, uma infecção bacteriana intestinal. E in vitro, ou seja, num tubo de ensaio, o alho é um potente inibidor da Helicobacter pylori, que é uma bactéria muito disseminada gastrointestinal, né? E 300 ml, ou seja, um copinho de suco de cranberry por 6 meses, influencia a microflora no trato urinário, reduzindo as bactérias patogênicas quase pela metade. E aí agora a gente começa a entender. Tudo tem bactéria, tudo tem vírus, ou seja, até mesmo uma maçã tem 100 milhões de bactérias. Eis a grande questão. Que tipo de bactérias a gente está colocando para dentro ou para fora? Que tipo de bactérias a gente está convivendo, interagindo?
Que tipo de micro-organismos? Porque o que as pessoas não entendem é que vírus estão presentes dentro de nós, em condições até mesmo saudáveis. E eles só se desenvolvem quando o sistema imune é comprometido. A microbiota consiste de uma comunidade de diversas espécies dinâmicas de bactérias, fungos, vírus e protozoários e por aí vai. Tem mais células e genes do que seres humanos. Ou seja, os alimentos que a gente come colonizam o nosso corpo de bactérias, né, principalmente nosso trato intestinal, e essas bactérias 150 a 500 vezes mais genes do que nós. E esses genes das bactérias fazem coisas, ou seja, podem produzir efeitos e substâncias benéficas para o nosso organismo, ou efeitos e substâncias maléficas, né? Então é tudo um equilíbrio de bactérias nesse mundo que a gente vive, é tudo um equilíbrio de micro-organismos, assim como a natureza é todo um equilíbrio de vida. Tem os carnívoros para controlar a população de herbívoros, tem os herbívoros para replantar as plantas, né? Como os frugívoros, por exemplo, replantam as sementes das frutíferas. E por aí vai, é tudo um equilíbrio. Então, quando a gente vive de uma forma inadequada, o equilíbrio de micro-organismos dentro da gente fica desequilibrado, assim como o nosso sistema imune também fica desequilibrado. E essas fibras fornecem os ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, os pós-bióticos, que na verdade têm efeito anti-inflamatório, anti-câncer, entre inúmeros outros fatores. E aí, a gente só debate dois conceitos bem básicos. Louis Pasteur e Claude Bernard. Louis Pasteur sugeriu que as bactérias são a causa da doença, os micro-organismos. E Claude Bernard falou, olha, não é as bactérias, não é os micro-organismos. É o milieu interior, ou seja, o ambiente interno. Se o ambiente interno está saudável, o corpo está protegido. Se ele não está saudável, ele é prejudicado e as bactérias maléficas, os micro-organismos patogênicos proliferam ali. É similar a uma pilha de esterco e moscas. Não são as moscas que atraíram a pilha de esterco, mas a pilha de esterco que atrai as moscas. Da mesma forma que o mosquito da dengue e a água parada. Não é o mosquito da dengue que atrai a água parada, é a água parada que atrai o mosquito da dengue. Ou seja, não era para ter água parada, né? Então não era para ter um organismo não saudável, mas as pessoas começaram a viver de uma forma moderna, extremamente patológica. Então, carnívoros são feitos para lidar com bactérias patogênicas. Você já viu muitas fotos de carnívoros, ou já viu vídeos da National Geographic deles comendo carne crua, direto no aberto e devorando o animal inteiro, né? Ou seja, pele, sangue, linfa, ossos. Por quê? Porque o trato intestinal deles é feito para lidar com essas bactérias patogênicas. É um trato intestinal curto, né? Como a gente sabe, o intestino de animais herbívoros é convoluto, ou seja, vai dando volta, né? Não sei se você já entrou no laboratório de anatomia, você consegue esticar o intestino humano por muitos metros. Diferente do estômago do animal, diferente do intestino do animal carnívoro, ou seja, eles têm um intestino curto, 3 vezes maior do que o seu tronco, enquanto nós, os primatas antropóides, a nossa linhagem, 8 a 10 vezes o tamanho do nosso tronco, enquanto herbívoros mesmo pode chegar até 20 vezes mais, como uma vaca. Então, só finalizando, tua medicina está dentro de ti e tu não sabes. Tua enfermidade vem de ti mesmo e tu não te dás conta, né? No final das contas, nós poderíamos estar lidando muito melhor com essa pandemia se as pessoas estivessem se preocupando em dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física, reduzir seu sobrepeso e obesidade, que nós sabemos que a maior parte da população na atualidade já sofre de sobrepeso e atualidade. Se a gente jogasse para o IMC 21, que é o mais saudável possível, nós sabemos que praticamente, não sei, eu estimo que 95% da população mundial, 90% da população mundial deve estar acima de IMC 21 e, obviamente, todos seriam classificados com sobrepeso e obesidade. Então, e a gente sabe que IMC 21 é protetor de doenças crônicas. Vamos nos preocupar com as medidas da quarentena, sim, mas principalmente, e vamos relembrar a todo o povo, de se preocupar com as medidas de saúde que você é responsável e que você pode levar diariamente. Porque, de acordo com os dados científicos, obesidade leva até mesmo a maior replicação viral.
Ou seja, você replica mais o vírus e passa mais ele. Então, a sua responsabilidade é com a sua saúde e cuide dela. De uma forma muito simples, dormindo mais cedo, pegando mais sol, praticando mais atividade física, comendo alimentos mais naturais das plantas, direto da horta, como os seres humanos fizeram ao longo de milhões de anos. E, obviamente, essas pandemias, epidemias que cada vez mais têm acontecido e provavelmente vão voltar a acontecer, porque o coronavírus é só uma delas, é um tipo só de cepa, né? Ou seja, só um tipo de pandemia, que vão aparecer outras pandemias e outros tipos de coronavírus como tem aparecido, se a gente não fizer a coisa certa. Se é uma doença que vem do consumo de animais, era só reduzir o consumo de animais. Se é uma doença que vem, que é complicada por fatores de estilo de vida, se você não for sobrepeso, obesidade, diabético, doença cardiovascular, que a gente sabe que são doenças que ocorrem devido a fatores de estilo de vida. Bom, gostou do vídeo? Começa compartilhando, sentando o dedo nesse like e comentando. Esse vídeo pode salvar vidas, pode auxiliar pessoas a tratarem o coronavírus. Então envia para todos os seus amigos, todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. Se você chegou agora no canal, comece a se inscrever no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Comenta, compartilha, senta o dedo no like. E se eu posso te ajudar como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados no atendimento nutricional online, palestras e retiros ao longo do ano. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima.